Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Todos nós estamos nos perguntando para onde vai a Argentina, agora que tem um novo presidente, o Milei, que tem características muito particulares, como político, como visionário, como tentativa de mudar tudo. Ele se identifica como um anarcocapitalista. E precisamos entender para onde a Argentina vai, porque ela é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, né? Bom, para entender essa dinâmica, o que está acontecendo agora, para falar da greve geral que está marcada no dia 24 desse mês, em protesto contra o pacote do Milei, nós convidamos uma especialista, uma historiadora que eu vou apresentar para vocês agora. É a Rejane Carolina Royveller. Ela é doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense, é pós-doutoranda em Serviço Social na Universidade Federal de Alagoas, professora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFAL, foi professora de História do Brasil na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, foi professora na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem como temas de especialidade o neoliberalismo e políticas sociais na América Latina, história contemporânea das Américas, democracias e ditaduras contemporâneas, o feminismo. Rejane, muito obrigado por estar com a gente. Vai ser ótimo poder contar com você para esclarecer o nosso público com relação ao que se passa na Argentina. E, para começar essa conversa, eu queria que você nos desse uma primeira visão, assim, o que está acontecendo com a Argentina agora? Por que ela elegeu, né, uma personagem como o Milei, que, aliás, tem muita semelhança também com o Jair Bolsonaro, que nós elegemos aqui, né? Você tem uma explicação para isso? Por que ele se elegeu agora? Olá, Silvio. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, por estar aqui nessa sessão de debate. Espero contribuir com esse tema tão atual, relevante, como complexo, né, que está acontecendo na Argentina e que tem muitos impactos no Brasil e para a própria esquerda brasileira, né? Porque, em primeiro lugar, é uma derrota de uma das classes trabalhadoras mais sindicalizadas, mais organizadas de todo o continente, que é a Argentina, né? Uma derrota ali é um impacto já, né? Bastante grande. Em segundo lugar, pelo enfraquecimento, né, daquilo que é uma política externa do governo Lula III de conformar, né, um bloco alternativo geopoliticamente. Então, a Argentina ela traz um quebre, né, bem forte nisso. E, bom, obviamente, né, pela miséria, né, as condições de pauperização que já estão sendo muito sentidas em apenas tão pouco tempo de governo, né? Alguns meses. O Milei assume em dezembro do ano passado e já, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Assim, remédio controlado vendido em farmácia, por exemplo, para diabetes, que eram subsidiados, uma coisa parecida com farmácia popular no Brasil, que eram 1.000 pesos, passaram a 11 mil pesos. Então, são aumentos, né? Então, se dizia que a inflação era o principal problema e que o Massa era o culpado e, obviamente, né? E a inflação era 17, né? E aí o Milei saíram os últimos números, o comentário dele é que a inflação de 30 está muito boa, né, que tá ótima. Ou seja, um presidente que assume prometendo que os argentinos lá vão passar mal, ou seja, vão se ferrar nos próximos pelo menos 2 anos. Ou seja, se o presidente que assume, né, então nesse sentido ele é até pior que o Bolsonaro. Se a gente pegar o decreto nacional, a DNU, em todos os seus pontos,
E se a gente pegar essa última lei ônibus que está sendo discutida no Congresso, são pacotes assim perfeitamente compatíveis com a boa e velha doutrina do choque, né? A doutrina de você impor medidas as mais terríveis possíveis, antipopulares, prometendo fazer isso, que é uma coisa um pouco inédita na Argentina, porque mesmo presidentes neoliberais anteriores, eles não se elegiam fazendo o discurso de que iriam acabar com as leis trabalhistas ou que iriam vender a YPF e outras empresas estatais. Essa é talvez a grande diferença do Milei para presidentes neoliberais anteriores, né? E isso há 40 anos da redemocratização é muito significativo, né? Na lei ônibus, por exemplo, né, se diz que uma reunião de mais de 3 pessoas já é considerado um protesto, né? Que a repressão vai ser paga com o dinheiro dos próprios manifestantes. Se diz que se ameaça, né, cortar, por exemplo, quem tem bolsa ou qualquer subsídio do Estado de quem for protestar. Ou seja, existe uma ameaça de violência muito grande. Então, mas olha, eu ainda queria ficar na questão dos impactos no povão, né? Porque teve uma desvalorização do peso da moeda argentina de 120%, logo de cara, no começo do governo Milei, né? Então, você estava recebendo um salário de 100, agora o seu salário vale 40. O que acontece com a classe trabalhadora em face desse ajuste? As políticas sociais também foram cortadas, né? Educação, saúde, teve seu orçamento restrito, os serviços sociais. Como é que você vê isso? A motosserra, né, que o Milei falou que seria para casta, mas em um prazo de semanas, aqueles que votaram nele achando, né, talvez ingenuamente, talvez nem tanto, que o seu salário, caso a dolarização do Milei funcionasse, iria automaticamente se converter de peso em dólares, né? Porque era isso que ele vendia, na real. Assim, a campanha dele, né? Vendia essa fake news, assim. Né? Então, ou seja, logo do início, como você muito bem colocou, já teve uma desvalorização muito grande, né? Que já era esperado, porque desde a eleição o Milei está apostando contra o peso. Inclusive, durante a eleição, ele fez isso, no sentido de piorar as condições econômicas durante o pleito, para que ele pudesse se apresentar como o salvador da pátria, que vem com a fórmula mais antiga do mundo, apresentada como nova. A mesma fórmula de endividamento, né, de implementar planos ainda mais ousados que os do FMI. Ele disse isso em campanha. Né? Então, ele está fazendo o que cumpriu. Né? E outra lição que a gente tira dessa eleição do Milei, assim, ele está fazendo o que ele cumpriu, porque candidatos autoritários fazem o que cumprem, eles não são tolhidos por instituições, por instituição nenhuma. Mas como que o povão está sentindo? O povão está já se desiludindo, já tem páginas semelhantes àquelas que a gente tem aqui no Brasil, do Bolsonaro arrependido, Bolsonaro arrependido, é melhor Jair se arrependendo, porque a popularidade dele, né, baixa numa média de 1 ponto por dia. Então, ele já, assim, as principais propostas, tanto do DNU como a Lei Ônibus, também tiveram baixa popularidade, obviamente, porque são medidas antipopulares, você tirar, por exemplo, subsídios tarifários de transporte, né, que são fundamentais para o trabalhador poder ir para a escola, para o estudante poder estudar, né, para tudo. Você revogar a lei de aluguéis, né, permitindo a liberalização total e até o pagamento de aluguéis em dólares e até em outras espécies de valores como leite
Gente, e criptomoeda, na verdade, isso é um criptofeudalismo, né? Assim, é a perda de soberania que vai afligir, claro, quem já é mais pauperizado, né? Então, mas olha, antes da gente ver as implicações políticas disso, quer dizer, eu estava querendo entender melhor, né, a ideia desse pacote. Ele falou em acabar com o Banco Central, ele falou em dolarizar a economia, né? E, na verdade, as análises dos economistas que eu li, todos eles falam que precisa, de fato, um ajuste para poder conter a inflação, né? E que a dúvida é sobre quem recai o custo desse reajuste, né? Como você vê isso? Não, primeiro que esse suposto consenso sobre a necessidade de um ajuste é uma criação da mídia empresarial, em grande parte, que está colaborando e muito com né, essa semana que passou, por exemplo, teve uma reportagem na televisão argentina, na TV do Clarim, sobre como era bonitinho o estudante que ia a cavalo por mais de 20 quilômetros para chegar na escola e que era um argentino fazendo a sua parte no sacrifício. Né? Então, assim, muitos economistas, eu acho que a maior parte deles, né, tirando aqueles um pouco mais críticos, bom, qualquer um que seja razoável sabia que dolarização no estilo que ele queria, com o fim do Banco Central, era uma coisa que não era factível, né? Que nunca foi feita em lugar nenhum do mundo, né? Isso era realmente uma invenção que tinha a ver com esse discurso, né? Mais com o convencimento de que era mesmo uma coisa radical, iria realmente transformar o país. Mas o que foi a primeira coisa que o Milei fez? Indicar para o Banco Central o presidente do banco, o Caputo, e indicar para os principais postos-chave da economia o ex-presidente, por exemplo, Sturzenegger, do Macri. Ou seja... Falta você explicar quem é o Caputo para a gente. Caputo é um empresário muito importante, dono de oligopólios em variados setores, né? E que influencia a política argentina muito fortemente, e no judiciário também. Né? Mas o que eu quero dizer é que assim, a primeira coisa que ele fez foi se aliar com aquela casta que ele denunciava, né? Se aliar com principalmente Macri e a Burrich. A Patrícia Burrich, que foi a candidata da direita, entre aspas, moderada, mas cuja plataforma foi também de extrema-direita, né? E que virou a ministra agora do Milei. Então, Rejane, você estuda o populismo e tal, né? Como é que o Milei se elegeu nesse momento? Porque ele tem uma base no Congresso que é mínima, tem 17 parlamentares, se não me engano, né? na Câmara dos Deputados, e 7 ou 8 senadores. Isso não dá nem para o cheiro para poder aprovar as propostas radicais que teriam que ser aprovadas pelo Congresso, né? Mas aí, por isso que está a ameaça dele fechar o Congresso, né? E eu não sei se eu duvidaria muito que isso fosse possível. Mesmo num país como a Argentina, que a gente sempre duvidou, na verdade, que isso fosse possível na Argentina, né? Eu me incluo, assim. Quando a gente estava observando o ascenso do bolsonarismo no Brasil, a gente olhava para eles quase com inveja, né? Porque era uma manifestação feminista, conseguindo aprovação de lei do aborto, né? Eram conquistas assim em alguns campos importantes, além, obviamente, de sindicatos mais organizados, mais combativos, que conseguem de fato fazer greves gerais, né? Ao contrário do Brasil. E a gente olhava isso e pensava, cara, não, isso não vai acontecer na Argentina. Mas desde 2019, eu venho acompanhando como
a direita vinha buscando um Bolsonaro argentino, tá? Isso, inclusive, está no capítulo de um livro que eu recentemente publiquei pela Usina Editorial. Então, assim, eles vinham buscando. E um desses que se queria ser um Bolsonaro argentino, o José Luiz Expert, ele acabou de entrar no governo também. Então, o Milei está conseguindo fazer um grande conglomerado das direitas, sendo predominante, né, nesse conjunto a extrema-direita mesmo. A extrema-direita mais radical é a chamada liberal-libertária, mas que nada mais é que a reciclagem de coisas que a gente viu já acontecerem no passado histórico recente, como o neoliberalismo aplicado pelo Martínez de Hoz durante a ditadura, ou 76, né, chamado processo, ou quando a gente viu o Menem, né, nos anos 90, também aplicar políticas que são, na verdade, basicamente de confisco. Isso vai afetar a classe média também. Não apenas vai afetar muito, né? Uma classe média que faz poupança em dólar e que pensava que a valorização do dólar iria beneficiá-la. Mas está vendo que não, porque tem vários tipos de dólar, né? Então, é isso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois você conta o que foi esse capítulo que você escreveu do livro, do que você está falando, tá bom? Certo. Pronto, Rejane. Então, conta para a gente as suas reflexões desse capítulo que você mencionou. Sim. Em 2018, né, quando o bolsonarismo se torna uma potência eleitoral, naquela conjuntura em que a prisão do Lula inviabilizava uma candidatura à altura, né, naquele pleito, a vitória do Bolsonaro, e sendo uma vitória com essa mobilização, né, essa base orgânica de direita, que está nas ruas desde 2015. Aliás, hoje é fundamental a gente dizer, né? Hoje é o aniversário de um ano da tentativa de golpe, uma das piores já vistas na história do Brasil, né? E das mais patéticas também, por outro lado, né? E é muito importante a gente dizer isso, ou seja, a democracia não está garantida em lugar nenhum. Né? Muita gente dizia que as instituições vão moderar o Bolsonaro, ou o Centrão, ou não sei o quê, ou sei lá. No caso do Milei, poderia ser os cachorros, né, com que ele conversa. Não sei, assim, mas isso não acontece. E isso até mesmo analistas liberais, né, como o Steven Levitsky, que o Fernando Henrique trouxe para cá, em 2017, né, no Como as Democracias Morrem, mostrando, olha, candidatos autoritários cumprem as suas promessas, não duvidem. Né? Então, assim, toda uma transitologia e uma consolidologia que se formou ali nos estudos sobre as redemocratizações na América Latina, salvo raras exceções, né, de pensadores mais críticos, como Atílio Boró, a maioria pensava que não, realmente a democracia na América Latina se consolidou, as instituições são fortes, numa visão bem institucionalista. E, bom, a realidade histórica veio para mostrar que não. Então, desde 2018 eu venho acompanhando, não só na Argentina, mas em outros países da América Latina também, principalmente Chile e Colômbia, como essa direita vai se rearticular, né? E o principal ideólogo e articulador é o Eduardo Bolsonaro. Ele que promove, né, uma série de encontros, lives, enfim, relações partidárias no sentido amplo do termo partido, né? Não só o partido eleitoral, mas no sentido de uma organização política que tem
o mesmo objetivo, digamos assim, e que se apresenta como uma junção contemporânea entre um ultraconservadorismo e um ultraneoliberalismo, certo? E se articulam também a nível transnacional, né? Então, em 2018, o impacto da eleição do Bolsonaro, tanto na Argentina, como no Chile, como na Colômbia, foi de que, olha, vamos voltar ao poder, e o peso econômico, social, diplomático, geopolítico do Brasil vai nos ajudar. E, bom, foi o que tentaram, né? As duas coisas só que o Ernesto Araújo, como ministro das Relações Exteriores, fez foi apoiar o golpe da Janine Áñez na Bolívia e apoiar e reconhecer o Guaidó na Venezuela. Ou seja, foi isso que aconteceu, né? Mas eles não conseguiram exatamente isso. Mas então tinha pelo menos 2 candidatos na eleição de 2019 na Argentina, que era o Centurión, um militar, e o José Luis Espert, um economista, ambos neoliberais, ambos militaristas, ambos portadores dessa passada, né, da defesa desse passado nostálgico, né, de um passado onde haveria ordem e hierarquia, e que seria isso que estaria causando a crise. Nós temos que dar a batalha cultural. Aí entra Gramsci, marxismo cultural, ideologia de gênero e tudo isso através de partidos digitais. Uma outra coisa que eles copiaram, aprenderam muito com os brasileiros, né? Não foram só alguns assessores, né, do governo Lula que foram para a Argentina na eleição agora. Os do Eduardo Bolsonaro e os do bolsonarismo estão atuando lá há muitos anos, né? Não é de agora. Então, não dá para atribuir apenas ao fracasso da gestão da economia do Massa essa eleição, porque a direita está se construindo na Argentina e a gente não estava observando. Então, você falou que o Milei poderia eventualmente fechar o Congresso. Ele tem força para fazer uma coisa dessa? Porque ele já encaminhou um decreto, não é? Dizendo que tem que ter condições emergenciais para gerir as políticas sociais do Estado sem que passasse pelo Congresso. Já é uma iniciativa, mas esse decreto pode ser contestado. Ele tem força para dar um golpe? Olha, isso tudo depende de muita coisa, né? Eu não diria que isso é provável, mas eu diria que isso estará no horizonte ao longo de todo o seu governo, com certeza. E a ameaça de golpe, ela já é uma coisa que influencia na política. Ela já é uma coisa que influencia somente a ameaça, né? Teve uma movimentação recente importante em relação a isso, que tem a ver com os militares. Né? O Milei, lá num dos decretos, simplesmente demitia 22 generais. Aí teve voltou atrás, né? Readmitiu uma parte. Né? Então, assim, enquanto presidente, ele tem poder para, por exemplo, dar mais poder a generais e militares golpistas, e ele tem uma capacidade de influenciar uma mudança dentro das Forças Armadas, uma mudança político-ideológica. Né? O quanto isso... Aí já é difícil, né? Teria que conversar com o Conan lá nos céus para saber. Mas eu não descartaria, e acho que a ameaça de golpe vai estar no horizonte. Isso é que é o fundamental. Mesmo que ele não consiga, ele vai estar sempre jogando com isso. Da mesma forma como nós fizemos aqui o período Bolsonaro, né? Sempre com a ameaça do golpe, né? E esse negócio de sair do BRICS? Ele mandou uma carta para o Lula, o Milei, dizendo assim, olha, nós não queremos estar no BRICS, nós não queremos entrar. Isso aí junta com a declaração dele, que fala assim, a gente não vai negociar com países comunistas
como o Brasil e a China, que são os seus dois maiores parceiros comerciais, como é que fica isso? Isso é mais uma das coisas que a gente pode comparar com o bolsonarismo, porque lembra quando o Bolsonaro falava mal da China e tudo, até uma parte da sua base chegou até a fazer uns, não atentados, mas fizeram lá umas ações diretas na embaixada da China lá em Brasília, né? Mas, por outro lado, a Tereza Cristina, ministra da Economia, estava negociando normalmente com eles. É um contrassenso o cara querer privatizar, defender o mercado livre e não negociar com a China, que é uma das prováveis compradoras do patrimônio argentino, né? Do pouco que sobrou desse patrimônio, entende? Então, assim, ele com certeza vai negociar com a China. Isso é como a mesma coisa com relação à dolarização e a explodir o Banco Central, né? Grande parte disso faz parte de uma retórica funcional politicamente, mas impraticável. Agora, que já atrapalha bastante. Por exemplo, você falou a questão dos BRICS, né? Gente, a Argentina, tipo, foi uma conquista grande para a Argentina, porque tem uma fila enorme de países que querem entrar no BRICS, sabe? Mais de 30. E o Lula, principalmente, né, foi responsável por conseguir colocar a Argentina, que nem tem tanto peso econômico em comparação com os demais, no BRICS. Aí chega o Milei e fala, não, nós queremos apenas um alinhamento subserviente, automático, proativo aos Estados Unidos, o que, obviamente, limita as opções econômicas, né, as decisões econômicas, a soberania, né, a questão da soberania fica totalmente entregue, né? E a Argentina e o Mercosul? Também pode significar um enfraquecimento do Mercosul. Eu tendo a concordar com a professora Ana Garcia de que na prática, nada vai mudar muito. Mas, do ponto de vista do efeito político disso, eu acho que muda, porque se enfraquece esse projeto, né, de conformação de um bloco que seria não anti-norte global, né, mas de um bloco, perfeitamente capitalista, tá, né, assim, que não é anticapitalista nem nada pelo gênero, mas que procura, né, num mundo onde há desigualdade de poder bélico, econômico, político muito grande, né, onde Estados Unidos, né, e União Europeia são os dois que, enfim, mais mandam. Então, é lógico que você ter uma saída assim escandalosa de um país como a Argentina, do BRICS, o enfraquecimento do Mercosul, significa uma derrota, né, dessa política externa atual do governo Lula, mas também uma derrota muito mais profunda, né? A gente acha que ainda está começando apenas a avaliar a magnitude da tragédia argentina, porque, assim, com certeza absoluta, isso a gente pode ter, assim, dado por certo, é que vai haver revolta, vai haver protestos. Está havendo já, no próprio dia da decretação da DNU, já tinha uma marcha, ainda que pequena, né? Então, e cacerolaços por toda a cidade, de Buenos Aires, mas por todo o país também, né?
Então, a oposição de governadores, como você colocou também, a oposição do Congresso, ou seja, vai ter muita luta, mas uma luta num terreno de derrota. A Argentina tem uma longa tradição de derrubar os seus presidentes, né? Em 2001, acho que em 2 semanas trocaram 3 presidentes, né? E agora começa a haver de novo a mobilização. Mas eu queria voltar a um tema que você falou, que é o decretaço, assim, aquele ônibus do Milei, aquele decreto que ele tomou mais de 360 medidas, uma coisa assim, desmontando um monte de coisa. Ele abriu o mercado argentino para os produtos internacionais, né? E isso particularmente afeta a indústria argentina, que deve se desindustrializar. Como é que os empresários estão apoiando o Milei? Boa pergunta. É uma coisa que exigiria uma análise mais refinada, mas existe uma divisão, na verdade, né? Uma parte do empresariado apoia e uma parte do empresariado está contrário a essas medidas. Exatamente porque empresários, por exemplo, de setores, né, cujo mercado consumidor tá na própria Argentina, né? Então, existe uma abertura escandalosa em termos de retirar proteções econômicas básicas, né? Por exemplo, o Estado deve favorecer a compra de itens nacionais, produtos nacionais, né? De conteúdo nacional, enfim, a palavra que se der. Ele revogou isso, né? Ele revogou, por exemplo, a limitação da participação de empresas estrangeiras. Ele possibilitou a venda de terras a estrangeiros. Isso é uma coisa, assim, que é de abismar, assim, porque isso é a entrega da soberania completa, né, ao mercado. Sim, e então uma parte dos empresariados do empresariado argentino tá contra essas medidas. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos, tá bom? Então, Rejane, vamos retomar a relação Brasil-Argentina. Que impactos essa nova política e esse novo governo da Argentina vai acabar produzindo nas relações com o Brasil, hein? Com certeza vão ser relações hostis, mais frias, de confrontação, por exemplo, Lula afirma alguma coisa num fórum internacional, Milei vai lá e fala outra coisa, né? Inclusive, isso já aconteceu durante a decisão, né, dos convites que iam ser dados a presidentes para a posse do Milei, né? O Bolsonaro foi convidado 2 semanas antes, ele sem ser o presidente. Mas o Lula foi convidado através, né, de mensageiros, claro, mas seria claramente uma pessoa não grata. Ele ia para ser mal recebido, né? Então, eu acho que vai continuar nessa mesma toada, assim, com o Milei tentando sabotar as iniciativas de política externa do Lula e se alinhando com aqueles países que seguem os Estados Unidos e, na verdade, não somente os Estados Unidos, mas o trumpismo, né, que é um espectro político dentro dos Estados Unidos. Isso é interessante a gente pensar, porque essa extrema-direita contemporânea, que alguns chamam de populista, enfim, eu prefiro entendê-la como ultradireita mesmo, ela atravessa
determinadas relações diplomáticas históricas, né? Foi o que a gente viu acontecer no Itamaraty. Vai acontecer, com certeza, está acontecendo parecido né, na Argentina. O Milei vai colocar aqueles simpáticos ao antiglobalismo, né? E com alinhamento basicamente ao trumpismo, basicamente ao Trump, né? E isso também ajuda ele a educar a própria militância que o segue, né? Ele na presidência vai ter poderes para inflar, né? Usar a máquina pública para manter uma base mobilizada. Essa que vai ser a diferença com que 2001, por exemplo, e o De La Rúa e todos os presidentes que caíram. Essa é a diferença. Milei ainda vai ter, talvez não nos patamares de Bolsonaro, que é escandaloso, que é 30% quase, mas ele vai ter uma base de seguidores fiel ao longo do seu governo que pode também gerar confrontos mais sérios na rua, né? Mas que mesmo que não gere, vai se manter, é uma coisa inédita, né? Uma coisa que outros presidentes de direita neoliberais não tinham. O que é inédito nesse sentido? Essa base social mobilizada com essas ideias radicais, né, do libertarianismo, né, as ideias, por exemplo, de que o mercado é quem deve regular tudo na sociedade, que tudo através do mercado está válido, então pode ter venda de órgãos, pode ter venda de bebês, pode ter o que quiser, né? Que é assim mesmo que vai funcionar uma sociedade em harmonia. E, ao mesmo tempo, por outro lado, bem conservadora, anti-aborto, antifeminista, né? Que acredita que existe uma ideologia de gênero, que acredita que existe o marxismo cultural, que domina a mídia, as universidades, né? É uma base social mobilizada completamente, assim, claro que é anti-intelectual, mas é, sobretudo, anti-universidades públicas. Não, uma das taras do Milei é acabar com a CONICET e acabar... que é a CONICET? É tipo o CNPq deles, capa CNPq deles, é a única instituição que financia pesquisa. Então, é uma tara dele, assim, acabar com universidade pública, com educação pública, com saúde pública, com qualquer coisa que remeta a coletivismo, como o Hayek, né, que é que ele cita bastante, um autor que ele cita bastante, a lei do Murray Rothbard também, outro autor que ele cita bastante, né, o anarcocapitalismo norte-americano, né? Então ele está formando uma geração já há um bom tempo, né? Mas vai continuar e vai se aprofundar agora, né? Uma geração de ativistas, com muitas aspas, treinados em, por exemplo, mídias sociais, né? Que é uma outra esfera, que é onde está se dando a política, não é de agora, né? E, enfim, com o apoio de... Cara, o cara falou, ele não só quer vender as coisas, como ele já tem o nome dos compradores. É incrível. E ele já disse que a internet vai ser do Elon Musk. É incrível. Isso é uma coisa... até difícil de analisar. Mas voltando a uma coisa que você falou, Silvio, só para acrescentar uma notícia que eu vi ontem, que o Juan Grabois, que é um importante líder da esquerda lá, está denunciando que tem planos de golpe aí do Macri com a Burrit para tirar o Milei. Olha.
notícia, diversão não vai faltar nessas. Bom, você fez menção num artigo recente que você publicou no nosso jornal, no Le Monde Diplomatique Brasil, né, de um processo de lawfare que estaria também acontecendo em cima da Cristina Kirchner, em cima do peronismo, né? Você tem dados sobre isso? Eu não estudei isso particularmente, mas existe uma historiografia já sobre esse tema. Inclusive, tem uma tese de doutorado recentemente defendida sobre relações Brasil e Estados Unidos, mas que inclui uma parte sobre a Argentina, sobre o lawfare na Argentina, do Gabriel Canaan, lá da História da UF. E tem estudos, né, entre os próprios argentinos, da UBA, enfim, que mostram, né, um pouco como se deu na Argentina o lawfare, né, a guerra jurídica, que teve um envolvimento, assim como no Brasil, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, que tem também alguma referência na Manipulite, na Itália, mas que está fundamentalmente articulada como uma operação que é global, anticorrupção, e que na América Latina serviu para justificar diversos golpes brandos, como o do Zelaya, ou como, né, em Honduras, ou como o do Lugo, no Paraguai. Então, na Argentina, foi um caso muito sui generis, porque o peronismo, como é muito forte, apesar do desgaste do governo, mas como ele é uma corrente política muito forte, coesa e vai se defender, né? Por exemplo, há um pouco mais de um ano, a Cristina sofreu aquela tentativa de atentado, a Cristina Kirchner, né? Então, vice-presidenta. É uma coisa bem grave, bem séria, né? Que se foi investigado e foi descoberto que tinha a relação com grupos neonazistas. São grupos que estão crescendo na Argentina nos últimos anos também, como Águilas Negras, entre outros. São grupos que acho que a gente pode classificar como protofascistas ou neofascistas, porque fazem ações diretas também, né? E uma delas foi essa da tentativa de assassinato da Cristina Kirchner, mas que só foi possível depois da construção de muitos anos, com a construção midiática e jurídica, muitíssimo manipulada pelo Macri, pelo ex-presidente Maurício Macri, no judiciário, né, com seus conchavos, com seus conluios no Poder Judicial argentino, para perseguir essa corrente política, né? O kirchnerismo, basicamente. Aconteceu isso, né? Eles inventaram denúncias tão esdrúxulas quanto aquela do sítio da Atibaia, do Lula, sabe? Eles tentaram fazer isso e tentaram prendê-la imediatamente antes da eleição, mas não conseguiram, né? Mas conseguiram, claro, implantar na Argentina essa política, que é uma política da pequena política, né? Onde você só debate corrupção, você não debate questões econômicas, de soberania, questões de né, medidas para melhorar a vida do povo argentino, não, você só debate corrupção. Isso é parte de um processo de repolitização da política que a gente viu em todos os países que sofreram operações de lawfare e outros que não sofreram, mas que ainda assim foram também, né, levados, contaminados com isso que foi, na prática, né, um instrumento de política não só dos Estados Unidos, mas também de determinadas frações burguesas, das classes dominantes latino-americanas, que queriam se livrar desses governos, mesmo que eles não apresentassem nenhum risco real,
né, as instituições capitalistas. Por exemplo, o kirchnerismo nunca foi, está muito longe de ser, né, um comunismo, certo? Então, assim, se trata mesmo de uma falsa polarização, né, que tenta colocar numa equidistância, uma extrema-direita extremamente radical, sem nenhum compromisso com o regime democrático, e uma esquerda bem moderada, aliás, até demais, né? E que vai ganhando esse signo de obsoleta, né? Enquanto que a extrema-direita consegue se apresentar como radical, como nova, como subversiva. Bom, olha, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, o último, e daí a gente volta, tá bom? Beleza. Jane, essa ultradireita tem sementinhas no passado, na história da Argentina, no pós-Segunda Guerra Mundial, com a migração de grupos nazistas para a Argentina. Nós também tivemos nossa ultradireita aqui, nessa época também, né? Quer dizer, como é que você vê a ligação dessa ultradireita, vamos chamar assim, histórica, né? E o Milei, e o grupo que apoia o Milei? Certo. Sim, de fato, né? Se a gente pegar na Argentina, na história argentina, a gente vai encontrar organizações como a AAA, né, que enfim, por bastante tempo significou uma violência por parte dentro da própria sociedade civil, né? Uma ameaça de violência e uma violência que não era ainda estatal, de terrorismo de Estado, né? E a gente tem o gorilismo histórico, né? Esse termo gorila acho que se encaixa bem no mileísmo, mas o Milei é mais do que um gorila, né? Ele é um gorila muito louco. Mas, assim, o que o Milei fez na direita argentina foi o que o Bolsonaro fez na direita brasileira. Basicamente, ele engoliu a direita que se queria ser uma terceira via, como o Horácio Larreta, que tentou ser isso, né? Ele tentou ser uma Simone Tebet na eleição e naufragou. O que ele fez? A Patrícia Bullrich, que ele xingava de montoneira, de louca, de tudo quanto é coisa, ele tornou ministra com plenos poderes e fez com que o sucesso dele nas PASTO fez com que a plataforma dela fosse mais à direita. As propagandas da candidatura da Patrícia Bullrich na televisão eram uma coisa horrenda, assim, de punitivismo, de mão dura, lei e ordem, mais poder para a polícia, né? Contra os bandidos e associando política a bandido, né? Ou seja, a criminalização da política. Então, o Milei fez na Argentina o que o Bolsonaro fez no Brasil. Ele conseguiu juntar esse guarda-chuva de diferentes direitas em torno de si, né? Que é uma coisa um pouco bonapartista também. Mas ele conseguiu articular, né, diferentes direitas. Por exemplo, viúvas da ditadura militar, né? A mídia empresarial neoliberal, como o Grupo Clarim, os grupos empresariais mais vinculados com o capital estrangeiro, principalmente, né? Enfim, ele conseguiu, além desse fenômeno que a gente estava falando há pouco, de conformar uma base jovem, né? Jovem masculina, né? Bastante masculina, o que reflete, obviamente, a misoginia existente nesse movimento,
Então, ele conseguiu isso, né? Ele conseguiu ser o chefe da gangue. É uma gangue que agora o polo vai ser, né, cada vez... ele vai se manter nesse lugar político. E ele vai querer eliminar o adversário, assim como o Bolsonaro queria fazer com o PT. Ele vai querer eliminar o kirchnerismo e o peronismo da política argentina. Só que isso não existe. Isso não vai acontecer, né? É isso, assim. Então, mas você sabe que quando o Milei se elegeu, todo mundo se perguntava, mas ele tem um partido novo, pequenininho, com que quadros políticos ele vai dirigir a Argentina? E aí ele vai recorrer a Patrícia Bullrich e ao Macri, né, que foi o ex-presidente, trazendo especialistas que governaram na época do Macri. Quem que está governando de fato? Quer dizer, é o pessoal do Macri? O Milei vai ter condições de fazer os seus arroubos? Como você vê isso? É uma boa pergunta. Eu acho que isso está em disputa dia a dia. Dia a dia. Sabe? Porque, de fato, o peso de quadros do governo Macri é muito grande. É muito grande, né? Só que sem... É o Milei que comanda esse movimento que acabou logrando um sucesso eleitoral tremendo, né? Um sucesso eleitoral acachapante. Né? A diferença foi maior, inclusive, do que a diferença do Bolsonaro em relação ao Lula, né? Então, assim, eu estou dizendo isso porque eu acho que a gente não pode ignorar que uma boa parte da população argentina ainda está convencida de que... Lembra aquela coisa de que qualquer coisa é melhor que o PT? Uma boa parte da população argentina acha que qualquer coisa é melhor do que a Cristina. É isso. A gente não pode ignorar esse fato, que existe ainda o convencimento, né, que existe agora um movimento de direita que sustenta. Agora, quem está governando é esse conjunto multifacetado direitista que vai pretender fazer as contra-reformas mais radicais já vistas na Argentina, assim, propostas mais radicais do que as da ditadura neoliberal, mais radicais do que as do Menem nos anos 90, né, aquele que queria relações carnais com os Estados Unidos e tal, né? O Milei é quase que um pastiche disso, né, de um Menem que tem, aliás, né, o seu passado nostálgico, a sua retro-utopia, lá na Argentina, do final do século XIX, início do século XX, quando ele afirma que era o país, o maior país do mundo, o país com a maior potência econômica do mundo, o que é uma grande falácia do ponto de vista historiográfico, né? E também omite que a Argentina sim era rica nesse período, porém para 10% da população. E não existia participação das massas na política. Antes mesmo do radicalismo, antes mesmo, né, da criação ou seja, das eleições, né, onde o povo vota, no sistema lá oligárquico. Essa é a ideia de Argentina de Milei, né? Então, a partir daí, a gente pode esperar muito criptofeudalismo. Pois é, quer dizer, com a desindustrialização que vai se avizinhando, né? Com essa fragilidade econômica, a Argentina vai voltar a ser um fazendão, né? Aliás, um modelo para a América Latina toda, né? Exatamente. Vai entregar o lítio, vai entregar o cobre, vai entregar todas as riquezas estratégicas, vai concentrar propriedade, né? Vai concentrar não só renda, vai concentrar poder aquisitivo, vai concentrar, vai expropriar, né, uma massa
de trabalhadores que já não têm direitos, em sua grande maioria, mas que os últimos que ainda têm vão ser expropriados. Bom, a Justiça barrou a reforma trabalhista, que estava dentro do DNU. Agora vamos ver, né, o que vai acontecer. Assim, a questão é que o maximalismo das propostas, então, mesmo que elas não sejam praticáveis, mas esse maximalismo, né, isso Perry Anderson falava sobre neoliberalismo, ele é funcional também, porque mesmo que você só atinja 1/3 do que está ali naquele decreto, você já modificou muito da estrutura do país, sabe? Econômica, financeira, tudo institucional. Ele quer mexer na justiça, no próprio Congresso. É delirante, assim, mas é um delírio real. Essa que é a tristeza dos nossos irmãos. Regiane, olha, o papo está muito bom, mas o tempo nosso acabou. Né? Então, que pena. Eu queria te dar 1 minuto para você dizer alguma coisa que você queira. Depois nós vamos encerrar o nosso papo. Eu só agradeço novamente o convite. Um prazer conhecer o Silvio, que eu sigo, leio há muito tempo já. Colaborar sempre com Le Monde Diplomatique Brasil é uma grande honra para mim. E vamos estar aí disponíveis na medida do possível, porque é um pouco sádico isso de ficar estudando a extrema-direita, né? Mas é como um vômito. Você te dá asco, mas você tem que analisar para saber qual é a doença, né? É verdade. Tá bom. Nós queremos agradecer muito a Regiane Carolina Roelweller e a você também que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.